Bom, vamos pensar em cima dessa reação química aqui, pessoal, desse gráfico apresentado. O gráfico a seguir representa a variação da concentração das espécies A, B e C com o tempo. Qual a equação química que define essa reação? Então, eu tenho aqui um gráfico de concentração em mol por litro em função do tempo. Né? E eu tenho aqui duas substâncias químicas que saem de 1 mol por litro no tempo zero e ao longo do tempo a sua concentração ela está caindo. E são as substâncias B, B e C. Já para a substância A, que no tempo zero, no início da reação, não tem concentração nenhuma, com o passar do tempo a sua concentração está aumentando. Né? Então, duas espécies químicas começaram no tempo zero com uma concentração e reduziram a sua concentração. E uma espécie química, no tempo zero, começou sem nenhuma concentração e aumentou. Desculpa, pessoal. E agora? Ok? Então vamos lá. Desculpe. Para a gente pensar então sobre o exercício. O gráfico a seguir representa a variação da concentração de 3 espécies químicas, A, B e C, em relação ao tempo. Qual é a equação química que define essa reação? Ora, nós temos um gráfico de concentração, mol por litro, em função do tempo. Duas espécies químicas começam com uma concentração de 1 mol por litro e vão reduzindo a sua concentração com o passar do tempo. Outra espécie química começa com a concentração de 0 e vai aumentando a sua concentração com o passar do tempo. A espécie que aumenta sua concentração é a espécie A. Partiu de 0 até 0,5. A espécie que diminuiu a sua concentração é a espécie B e C. A B saiu de 1 e foi para 0,5. E a C saiu de 1 e a gente vai considerar aqui como ela chegou a 0. Mas do ponto de vista químico, os reagentes eles nunca chegam a 0. Eles nunca tocam esse ponto aqui embaixo. Sempre fica um resíduo do reagente. Tá? Isso é um princípio químico. A gente pode discutir mais para frente. Mas a gente vai, a termo de consideração, de cálculo, a gente considera aqui visualmente que chegou a 0. Né? Então, a primeira coisa que a gente questiona é o seguinte: dessas 3 espécies químicas, quem são reagentes e quem são produtos? Os reagentes, eles sempre começam com a massa maior e vão diminuindo a sua massa, a sua concentração, a sua quantidade em função do tempo. Já os produtos começam com quantidade zero e vão aumentando em função do tempo. Então, eu sei que B mais C está formando A. Né? B está sendo consumido, C está sendo consumido para formar A. É uma típica reação de síntese, onde eu tenho 2 ou mais reagentes formando um produto. Mas qual que é a proporção
entre eles. Então, olha só. No tempo zero, né? Aqui, ó, T igual a T0, quanto de B eu tenho? 1 mol por litro. Quanto de C que eu tenho? 1 mol por litro. E quanto de A que eu tenho? 0 mol por litro. Então, no tempo igual a zero, eu tenho 1 mol por litro de C, 1 mol por litro de B e 0 mol por litro de A. Num tempo F aqui, que eu vou chamar de tempo final, quanto que eu tenho de A? O A passou de 0 para 0,5. Então, 0,5 mol por litro de A. Quanto que eu tenho de B? B passou de 1 para 0,5. Então, eu tenho 0,5 mol de B. E quanto que eu tenho de C? O C passou de 1 mol por litro para 0 mol por litro. Tenho 0 mol por litro de C. Ora, dessa forma, então, se eu diminuir T0 por TF, vai ter 1 menos 0, 1. 1 menos 0,5, 0,5. 0 menos 0,5 menos 0,5. Como os sinais aqui eles não me interessam, eu vou colocar o sinal positivo para todos. Tá? E o que me interessa aqui, na verdade, não é o sinal. O que me interessa é quem diminuiu e quem aumentou. E quanto que cada um diminuiu ou aumentou em relação ao outro. Então, eu tinha 1 mol de C, passou para 0. Então, significa que 1 mol de C reagiu. Eu tinha 1 mol de B, que passou para 0,5. Então, 1 menos 0,5 significa que 0,5 mol de B que reagiu. E eu tinha 0 de A, passou para 0,5. Então, significa que formou 0,5 mol de A. Então, 1 mol de C precisa de 0,5 mol de B para formar 0,5 mol de A. É isso que está me dizendo a reação aqui. Ó. 1 mol de C, 0,5 de B, para formar 0,5 de A. Para não deixar esses números aqui decimais, eu multiplico pelo menor número inteiro que vai transformá-los num número inteiro. Então, se eu multiplicar por 2 aqui, fica 2C mais 1B mais 1A. Isso significa, então, que a minha reação acontece nessa estequiometria aqui. Ó. 2 mols de C reage com 1 mol de B para formar 1 mol de A. Então, 1 mol por litro de C cai para 0 na presença de 0,5 mol de B para formar 0,5 mol de A. É isso que essa reação química está me dizendo, então. Tá? Sim ou não, pessoal? Então, toda vez que eu tiver um exercício ou a necessidade de estimar qual é a reação química a partir de um gráfico de quantidade de espécies químicas em função do tempo, eu tenho que montar essa tabela. Considerar a quantidade no tempo zero e considerar a quantidade depois de um determinado tempo. E aí eu chego, então, na equação da minha reação. Tá certo? Bom, a velocidade da reação ela é fundamental, então, para discutir os princípios da transformação química. E essa velocidade ela sofre influência de alguns fatores.
O primeiro deles é a concentração. Então, vejam, por exemplo, essa reação aqui, ó. O3, que é o gás ozônio, que faz parte da camada de ozônio, mais NO, óxido nitroso, formando O2 mais NO2, óxido nítrico. Então, 3 oxigênio, mais 1, 4. 2 oxigênio, mais 2, 4. 1 nitrogênio, 1 nitrogênio. Então, essa reação aqui, na verdade, ela já é uma equação química, já está balanceada. Vamos considerar o ozônio, onde cada bolinha vermelha é o oxigênio, e vamos considerar o óxido nitroso, onde uma bolinha vermelha é o oxigênio e uma bolinha azul é o nitrogênio. Para que ocorra uma reação entre o ozônio e o NO, a primeira coisa que precisa acontecer, eles precisam de se aproximar. E na química, essa aproximação ela acontece por colisão, por choques, né? E esses choques é que serão responsáveis por liberar energia suficiente para o início da reação. Porém, esses choques eles acontecem de forma aleatória, né? As moléculas elas estão em constante movimento e elas se chocam de forma aleatória. E aí nem todos esses choques ou nem todas essas colisões, elas são o que a gente chama de colisões eficazes. Nem todas elas liberam energia suficiente para que a reação química aconteça. É necessário que a molécula ela se choque com a outra molécula numa geometria adequada e gerando uma quantidade de energia suficiente para a transformação química. Quando essa colisão ocorre com a geometria adequada e com a energia suficiente, ocorre a reação química e a gente chama essa colisão de uma colisão eficaz. Mas quando essa colisão ocorre numa geometria que não é a ideal, não é liberada energia suficiente e não ocorre a transformação química. Então, por exemplo, o ozônio vindo aqui na direção do NO. Se chocar oxigênio com oxigênio, não tem energia suficiente, não tem reação química. Se chocar aqui, ó, oxigênio com oxigênio agora com a molécula de ozônio nessa posição e a de NO nessa posição, não tem energia suficiente. Se chocar aqui, ó, oxigênio, ozônio nessa posição com NO nessa posição, não tem energia suficiente para a reação. Agora, se o ozônio nessa posição aqui se choca com NO nessa posição, nessa geometria das moléculas, libera-se energia suficiente para romper as ligações do ozônio, para romper a ligação do NO e formar a ligação do oxigênio com oxigênio e de 2 oxigênios com nitrogênio. Então, dessa forma aqui, a colisão é uma colisão eficaz, que gera energia suficiente para a reação química. Já nessas outras 3 formas aqui, não há essa colisão eficaz. Então, pessoal, eu preciso que haja uma colisão eficaz e tenha uma geometria adequada para gerar energia suficiente para atingir um estado ou uma situação química chamada de complexo ativado. O complexo ativado
é o momento no qual as moléculas se chocam e liberam energia suficiente para romper a ligação dos reagentes e formar as ligações dos produtos. Então, o complexo ativado é o momento em que ocorre a colisão com energia suficiente para romper as ligações e para se estabelecer as novas ligações químicas, permitindo, então, assim, que ocorra a reação. Tá? Se essa colisão, mesmo que ela seja na geometria adequada, ela ocorra numa velocidade pequena, uma velocidade pequena não, que ela libere baixa energia, como não liberou a energia suficiente para a reação química, não há formação desse complexo ativado. Então, mesmo que tenha geometria adequada, além da geometria, eu preciso de uma energia liberada suficiente com a colisão. E aí, quando não libera energia suficiente, não há formação desse complexo ativado, não ocorre a reação. Foi um choque ineficaz. Foi um choque que não foi eficiente. Né? Lembrando, então, sempre que quando há uma quebra da ligação, há uma liberação de energia. E quando há formação das ligações, há absorção de energia. Então, o choque entre dois veículos aqui, né? Se eles estiverem em alta velocidade, eles liberam grande quantidade de energia. Mas se eles estiverem em baixa velocidade, não libera tanta energia assim. É um choque não eficiente. Bom, nas reações químicas acontece por meio de colisões. Nas reações que envolvem enzimas, que envolvem catalisadores, a enzima ela favorece esse choque entre os reagentes. Então, se vocês lembrarem lá da bioquímica, né, as enzimas possuem uma região específica aonde se liga o substrato ou o reagente da reação química. Essa região de ligação desse substrato é chamada de sítio ativo. Trata-se de uma região altamente específica. Né? E aí essa enzima, então, ao se ligar ao substrato, ela cria um ambiente favorável para que ocorra aquela reação química. Né? Porém, a ligação entre a enzima e o substrato, então aqui eu tenho a enzima e o substrato aqui dentro, coloridinho. Aqui o sítio ativo da enzima e o substrato aqui dentro. Para que essa interação enzima-substrato aconteça, eu também tem que haver um choque, uma colisão entre eles. Tá? E aí, quando há essa colisão, a enzima, então, consegue se ligar a esse substrato e promover a sua quebra. Bom, se para ter, então, a transformação química eu preciso de uma colisão eficiente, quanto maior a concentração de moléculas, maior a possibilidade de ocorrer colisões. E como as colisões elas são aleatórias, maior também será a possibilidade de uma dessas colisões ser uma colisão eficiente. Então, o aumento da concentração leva a um aumento da frequência de colisões entre as moléculas, aumentando a rapidez da reação. E aí eu tenho duas figuras aqui embaixo. Uma
um espremedor de laranja manual e o outro aqui com o camarada acendendo a churrasqueira utilizando um ventilador. Qual que é o objetivo dessas duas transformações químicas? Ou dessas duas ações? O objetivo dessas duas ações... Desculpa. O que essas duas ações, espremer a laranja e ligar o ventilador no carvão em combustão, o que essas duas ações elas promovem com relação à reação química? Bom, primeiro da laranja. Se a gente deixar uma laranja intacta, sem cortar, sem descascar, ela vai durar um determinado tempo. O seu gosto, o sabor, vai permanecer durante um determinado tempo. Agora, se a gente corta essa laranja na metade e deixa ela exposta ao ambiente, depois de um tempo a gente vai observar que essa região superficial aqui vai apresentar um gosto diferente. Por exemplo, do interior da laranja. Isso porque a presença do oxigênio na superfície promove a oxidação dos compostos ou das moléculas que fazem parte e que dão sabor à laranja. Quando eu pego essa laranja e faço ela espremida, eu estou fazendo com que as moléculas que estavam aqui na superfície e no meio da laranja se tornem solúveis. E ao esfregar a superfície aqui numa região aberta, eu aumento o contato do oxigênio com as moléculas. E aí o tempo para que as moléculas da laranja oxidem e alterem o sabor da laranja é muito menor. Né? É por isso, então, que quando se prepara sucos a partir de frutas in natura, esses sucos são mais instáveis, se alteram mais facilmente. Porque durante o preparo eu aumento a concentração do oxidante, que é o oxigênio. Ou eu favoreço com que o oxigênio entre em contato com as moléculas presentes no suco. Aqui no caso do carvão, é muito mais fácil de entender, né? O carvão, para pegar fogo, ele tem que reagir com oxigênio. Se eu aumento o aporte de oxigênio, eu aumento a possibilidade de combustão do carvão. Bom, se a velocidade tem uma relação com a concentração, a gente também pode observar a relação da velocidade com a pressão. A concentração é a quantidade de matéria em massa ou em número de mols por volume. Então, concentração comum, gramas por litro, ou concentração molar, mol por litro. Quem determina, então, a concentração das substâncias é a sua quantidade e o volume no qual essa matéria está inserida. Né? Quando um ambiente de menor pressão ele é submetido a um ambiente de maior pressão, o volume ele é reduzido. Porém, a quantidade de moléculas é a mesma. E aí, quando eu reduzo o volume e mantenho a quantidade de moléculas, essas moléculas elas ficam mais próximas entre si, aumentando a possibilidade de choque.
É como se eu estivesse aumentando a concentração das moléculas. Porém, eu não alterei o número. Eu só alterei o espaço no qual elas estão presentes. Então, sempre que eu reduzir a pressão de um sistema, eu vou diminuir a possibilidade de choque, vou diminuir a possibilidade de reação química. Sempre que eu aumento a pressão do sistema, eu aumento a possibilidade da reação química. Então, as substâncias confinadas, pessoal, substâncias sob pressão, são substâncias que possuem alto potencial energético. Né? Que a sua energia está presa ali dentro do recipiente de menor pressão, fazendo com que as reações ali dentro elas ficam potencializadas. E aí, vira e mexe, a gente vê alguma coisa estourando ou explodindo por conta justamente do aumento dessas atividades que podem gerar gases que fazem com que haja um aumento da pressão sobre as paredes do recipiente. Então, aumentou a pressão, aumentou também o número de choques, aumenta a possibilidade da reação química. Bom, um fator também extremamente interessante na velocidade da reação é a temperatura. Quanto maior a temperatura, em geral, mais rápida será a velocidade da reação. Então, se vocês pegarem em casa um copo com água gelada, com água, temperatura ambiente, com água morna, e colocar uma pastilhazinha de antiácido, né? Um efervescente antiácido, a gente vai observar que na água morna, rapidamente o efervescente irá se decompor completamente. Se você quiser observar isso de forma mais legal, basta você jogar o efervescente e colocar um balão em torno aqui da boca do copo. Você vai ver que o balão vai encher muito mais rápido do que a água morna. Todos dois chegarão ao mesmo volume. Porém, a água morna vai chegar primeiro. A velocidade da reação em relação à temperatura tem a ver também com o número de choques. Né? Se eu tenho um ambiente muito frio, as moléculas elas estão unidas entre si por interações intermoleculares. Se as moléculas estão unidas entre si, elas não ficam disponíveis para a reação. Elas não ficam disponíveis para se chocarem uma com as outras, aumentando a possibilidade da reação. Quando eu aumento a temperatura, essas moléculas se livram, podendo agora promover esses choques que vão levar ao aumento da reação. Quando essa substância passa para o estado quente ou muito quente, o que se observa é uma desorganização total das moléculas, fazendo com que as mesmas possam se chocar com uma maior frequência, aumentando assim então a velocidade da reação. Então, a temperatura ela influencia na maior velocidade de movimento das moléculas, aumentando o número de choques entre as moléculas. Tá? Outro ponto importante em relação à velocidade da reação é a superfície de contato. A gente tem vários medicamentos que possuem diferentes formas de disponibilização. Os antiácidos são os que possuem mais formas, talvez, de disponibilização. Eu posso ter antiácido em solução, aquosa,
Posso ter antiácido na forma de pastilha, né? Posso ter antiácido na forma de pó, sachêzinho. Posso ter na forma de comprimidos, de flaconetes. Então, os medicamentos, de uma forma geral, eles estão expostos ou dispostos, melhor dizendo, em diferentes formas para a sua manipulação e para o uso do paciente, né? De acordo com a sua forma e o seu meio de atuação, a velocidade da reação química proporcionada pelo medicamento vai ser maior ou menor, né? E essa reação química que ocorre por meio do medicamento, ela vai ser sempre maior quando o medicamento estiver mais disponível. Então, se eu estou falando, por exemplo, de antiácido, se eu tenho um evento aleatório, eu comi muito na hora do almoço e estou com queimação. O mais eficiente aqui é utilizar o medicamento em pó, dissolvido em um pouco de água. E vai ter um efeito mais interessante de controle e arrumação da digestão. Por outro lado, se eu quero uma aplicação mais específica do medicamento, ele pode ser encapsulado, né? Ou na forma de comprimidos encapsulados ou de flaconetes, para que eles tenham ação residencial, uma ação direta sobre a doença. Bom, então, de acordo então com a superfície, quanto maior a superfície de contato, mais rápida será a reação, maior será a velocidade da reação, tá? Então, para vocês pensarem um pouco, para que a reação representada por A mais B forme A mais B mais CD forme AC e BD, para que isso aconteça, AB reaja com CD para formar AC e BD, as moléculas A e B devem colidir com as moléculas C e D. As moléculas que colidem devem possuir o mínimo de energia necessária e as colisões efetivas devem ocorrer com moléculas convenientemente orientadas. Dentre as orientações abaixo, qual que vocês acham que favorece mais a reação? A letra A, a B, a C, a D ou a E? Pensem aí um pouquinho. Eu vou ver um negócio que já volto. Então, pessoal, se para essa reação entre AB e CD forme AC e BD,
se eu tiver uma colisão do tipo AB e CD, o A colide com C, o B colide com D. A chance de formar AC e BD é maior do que, por exemplo, se o A colidir com D e o B colidir com C. Eles podem colidir, romper as ligações, mas não tem proximidade entre o A e o C e o B e D para se estabelecer uma nova ligação. A mesma coisa acontece aqui. Ó. Mesmo que AB se choque com CD, se B se chocar com C, mesmo que tenha energia suficiente para liberar isso aqui, não tem proximidade entre A e C e B e D suficiente para estabelecer uma nova ligação. Nem tampouco aqui, nem aqui. Então, a condição para que ocorra uma colisão eficiente é que eles estejam orientados de forma conveniente, diminuindo o espaço entre os átomos para que ocorra o rompimento das ligações e o estabelecimento de novas ligações. Na letra E, eu teria uma boa possibilidade de formação de BD, mas uma baixa possibilidade de formação de AC. Então, seria uma colisão parcialmente eficiente, mas não tão eficiente quanto a A. Onde, ao mesmo tempo, eu promovo uma colisão e faço uma aproximação dos átomos que irão formar os produtos. Tá certo? Bom, então isso é extremamente interessante. Tudo que proporcione um aumento no número das colisões vão proporcionar maior possibilidade de que haja colisões eficientes, aumentando assim, então, a velocidade da reação. Bom, aí a gente tem um conceito extremamente importante quando se discute reação química, que é o conceito de energia e ativação. Independente do tipo da reação química, se é uma reação espontânea, se é uma reação não espontânea, se é uma reação endotérmica, se é uma reação exotérmica, né? Se a reação ela libera energia ou não libera energia, se ela acontece de forma espontânea, independente do tipo da reação, para que uma reação ela se inicie, ela precisa de um valor mínimo de energia que tem que ser fornecida a ela. Tá? Então, qualquer reação química precisa de uma quantidade mínima de energia para que se inicie as suas colisões e ocorra, então, assim, uma reação química. Tá? Essa energia mínima é chamada de energia de ativação. É a energia necessária para elevar os reagentes para um estado de energia que a gente chama de complexo ativado. Então, quando os reagentes atingem o complexo ativado, a gente tem energia suficiente para que ocorra a formação dos produtos. Nossa aula está finalizando.